Gravando! Gravando? Tá gravando, então. Já apareceu aqui a nossa equipe de reportagem após, após semanas de pesquisa, conseguiu delimitar esse de tema. Isso. Nós fizemos pesquisas muito aprofundadas para do que nós vamos falar hoje. Olá! Nós vamos falar hoje, que é o dia 17 de julho de 2022. Hoje é o dia mundial, não sei se você sabe, mas é o dia mundial da canetinha hidrocor. E eu tô aqui com... Esses dias foi o dia do rock, né? Foi o dia do rock? Dia 13 de julho, né? O pessoal fala que é o dia do rock. Por quê? O que Dia do aconteceu? rock, bebê. Manja esse meme do rock, bebê? Hoje é dia Não. de rock, bebê. Não. Aquela atriz Cristiane Torlone, sabe quem ela é? Sim, claro. Então, numa Sim, ocasião, claro é foda, né? Tipo, pisadinha. uma ocasião, no Rock in Rio, ela foi ser entrevistada e ela tava meio chapada, assim, né? Aí essa frase virou um meme, assim, porque ela tava, ai, não sei o que, rock. Hoje é dia de rock, bebê. Com a voz assim, embargadaça de- Qual substância? Porque eu acho que ela é carioca, né? Sim, Aí ainda, não é? Aí misturado com álcool, ficou aquele, hoje é dia de rock, bebê. Qual substância, eu não sei. Mas o que é o fundamento do dia do rock? Porque o dia da canetinha hidrocor eu sei explicar. Porque no dia 17 de julho de 1845, o engenheiro escocês Puta que pariu. Ian McGregor, voltando... Ian Guest. Pegou essa referência aí de escocês e foi fundo. voltando da sua fábrica de tintas, não teve tempo de passar em casa e passar numa loja e comprar um lápis de cor para seus filhos, Certo. que ele tinha prometido. E ao chegar na sua casa em Edimburgo, ele viu as crianças assim frustradas, assim, desesperadas pelo que o pai não trouxe. Mas aí ele falou que ia fazer uma mágica. Então ele foi numa oficina nos fundos da casa. Ele que trabalhava, como eu falei, numa fábrica de tintas. Lembrou-se que havia de uns filtros ali. Pegou o uísque, que obviamente tinha em enorme quantidade, morando ele, né, no escocês, e misturou com algumas amostras de tinta que ele tinha no seu laboratório e colocou dentro de um cachimbo. Cortou o cachimbo, só fez o tumbo e assim nasceu a canetinha hidrocor. Depois ele teve uma ideia e... Fez o tumbo? Foi isso que tu falou? Não, veio um tubo. Cortou o cachimbo Eu ouvi e tu encheu falando de tumbo. feltro, colocou o uísque no filtro, deixou as tintas ali e criou um tipo de canetinha e falou que era uma coisa melhor que o lápis. E assim nasceu a canetinha hidrocor. Muito bem. Vocês podem conferir isso Eu na discordo em internet. ser melhor que o lápis. A canetinha hidrocor? Eu Por quê? prefiro o lápis. Prefere o lápis? Eu gosto de lápis. Eu só uso lápis, na real. Não gosto de usar caneta, não. Você só assina lápis também, né? Infelizmente, se eu pudesse. Inclusive, falando em assinar, esses dias eu fui fazer a renovação da minha carteira de identidade, porque ela tá muito desgastada, né? E aí também agora a carteira ela é um cartão, é diferente, tem um monte de informação digital lá, né? Aí eu optei por atualizar a carteira de identidade. Aí E a foto 3x4 continua sendo assim uma... é tirada na hora agora. E as pessoas continuam saindo mais feias do que elas são. Ah, normalmente sim, né? É. Mas você pode inclusive olhar lá e pedir para refazer a E foto. aí tem um filtro naquelas câmeras. Não, mas agora você tem a opção. O cara tira, mostra e fala, e aí, tá bom? Quer tirar Pode outra e fazer tal? bico de pato também? Pode sorrir, inclusive o cara falou, pode sorrir se quiser. Por quê? Não, é porque tem gente que sai sorrindo na identidade. É, Essa careta? pode sorrir, né? Tipo, você vai sorrir lá na identidade, assim, tipo. Assim, também. Aí, e aí o lance da assinatura agora, né? Que é também digital, né? É uma caneta e aí tem um retângulo, assim, para você conseguir ficar dentro das margens, né? Porra, mas isso aí desde o Devoniano é assim, cara. Não, mas é digital. Mas há muito tempo é assim. Então, mas o problema é que eu ia falar que para assinar é ruim, né? Porque Eu não sei tem que a é. mesma textura, né? Eu sei que é. Pô, minha assinatura saiu uma merda. Tanto Sai que que eu, nem eu, um semi-analfabeto, eu fiz né? a primeira, o cara falou, tá bom? Eu falei, não vai ficar melhor? Então foda-se. Tipo, é isso aí mesmo. É ruim mesmo. Né? Mas isso tem bastante tempo, isso. Tanto que na minha, parece que eu sou um semi-analfabeto. Não, mas aqui eu tirei, na época, eu tirei em 2006. Não era assim, não. Era caneta. Só que era dentro de um. Eles te davam
papel assim que você faria 3 ou 4 assinaturas. Mas aí assim, tinha um retângulo, você não podia sair daquela margem ali também, né? Essa já foi digital, isso foi 2010? 2010, então. A última que eu tenho é de 2006, então não era assim. Era um papel com tipo 3 ou 4 tentativas que você precisava Aqui, tô parecendo, ficar dentro daquele retângulo ali, da margem tô retangular. parecendo um lutador de MMA depois no final da luta. Um lutador que perdeu a Então, e luta. agora é um cartão, não é mais assim, né? É. E além de ser um cartão, vem absolutamente todas as informações que você queira incluir. Seu clube também? Aí vem, por exemplo, se você quiser incluir. Pô, a tua tá boa zona, né? Por que tá boa? Tá muito legível, né? Muito boa, né? Ah, tu plastificou, né? Classifiquei. Não poderia, né? E não pode o quê? Ué, vem inclusive escrito, né? Não plastificar. Ah, no cu, não precisa pode fazer coisa muito. Você pode matar É porque dentro tem os códigos aqui, ó. Você pode matar Tipo, se seu. você Sim. para pela polícia, eles leem pelo código, sacou? Na Polícia Civil. Por isso não Mas pode plastificar. Você pode plastificar aberto. você pode tirar. É só. É que você pode matar seu Não, enteado. não tem como tirar. Você tem que abrir, porra. Eu tô falando que você pode plastificar aberto, sacou? Você plastifica aberto, que aí os códigos eles Sim. ficam visíveis. Sim, mas é só puxar, porra. Não, não é puxar. Isso é parte do papel. É porque a tua já tá se desfazendo. Aí tá separando o papel, sacou? Ah, sim. Mas é uma coisa só quando você abre, assim. Ela só tem 2 partes, na real. Mas a tua tá tudo super bem legível ainda. A minha tá muito ruim. E engraçado, a sua certidão de nascimento é de Itaguaí, né? Sim. Porque Itaguaí era o município de Seropédica. Seropédica só se emancipou em 94. Mas eu nasci em Paracambi. Não, Itaguaí era município de Seropédica, não. Não, Seropédica era distrito de Itaguaí. Mas isso não significa dizer que você. Isso aqui significa dizer que você só foi registrado em Itaguaí? Eu fui registrado em Itaguaí, mas eu nasci em Paracambi. Não que eu faça questão de Não ter tinha, a não tinha memória. como registrar. Porra, Paracambi era parte do que naquela época? Paracambi era um município já. E por que não tinha registro lá, não, em Não, porque Paracambi? nós morávamos em Seropédica. E a maternidade mais próxima era em Paracambi. Agora, o registro, né? Isso gera muita confusão, hein, cara? Não, não é. Por quê? Porque no registro não vem dizendo o município que você nasceu, né? Tá achando que vai se criar uma querela sobre o nascimento de Alva Figueiredo, tipo, sobre o Gardel? Não, porque não tem um registro, não tem um registro aqui exato de qual município você nasceu. E, inclusive, na sua certidão de nascimento não vem dizendo, né? Vem, óbvio que vem. Vem dizendo o município que você Vem, nasceu? é. Ah, tá bom. Eu achava que, na verdade, essa informação. Porque, por exemplo, a Prisciliana ela tem uma crise de identidade grave, né? Vamos ver, crise de identidade. Sobre o quê? Não, porque ela se considera queimadense. É. Hã? Se tivesse nascido na Suíça e tal. Tipo, Não, assim, é porque ela tem um apreço pela cidade dela, né? Enfim. Patriota? Mas aí ela foi registrada, o registro dela vem em Nova Iguaçu. Só que na época que ela nasceu, o Queimados fazia parte de Nova Iguaçu. Sim, mas se ela for olhar lá na certidão de nascimento, talvez fale, tipo, distrito onde ela nasceu. Sim, mas distrito não significa que era um município. Então, quando pergunta pra ela, natural, tipo assim, cidade de, tipo, sei lá, cidade de nascimento. Que normalmente não se pergunta, né? Se pergunta mais o estado mesmo, né? Cidade de nascimento. O certo é ela responder Nova Iguaçu e não Queimados, né? Mas Porque Queimados foi, tipo, emancipada meses depois que ela nasceu. Ela nasceu em março, Queimados foi, tipo, emancipada em outubro, sei lá. Mas na certidão de nascimento deve falar o distrito. Vai falar que é o distrito de Queimados. Vai ter essa informação. Sim, mas sob o ponto de vista do município, ela é queimadense ou iguaçuana? Aí você está Você está atuando como um sofista. Ela, como já existe o município, ela é uma de Queimados, pô. Tudo bem, mas se tiver que preencher alguma coisa e ela tiver que comprovar, ela não tem como comprovar que ela nasceu em Queimados. Então, se tiver escrito lá que é do distrito de Nova Iguaçu, De Nova Iguaçu, então. Distrito não, está escrito Nova Iguaçu, que é onde ela nasceu. Não, mas Fazia parte do não, município. se ela olhar na identidade. Não, mas se a pergunta for, você é natural de qual município? Ela é hoje, porque Queimados é um município, ela é de Queimados. Ah. Ela pode fruir das maravilhas da cidadania queimadense sem a inveja dos outros plumínios. Já é inveja dos iguaçuanos. Ela pode fruir das
maravilhas e dos luxos da cidadania queimadense. E deixaram os iguaçuanos para trás, tristes pela... Tristes. Eu me lembro quando criança. Aliás, eu já contei essa história, né? Quando eu percebi, aos 5 anos de idade, que as chances do Brasil se tornar um país desenvolvido eram escassas. Já contei essa história? Não. Então, foi em Queimados. Eu estava com minha tia Sandra andando de charrete no centro de Queimados. Aí me veio eu me lembro claramente, me veio essa sensação. Eu me lembro que em Queimados tinha uma rua que só tinha aviários, assim, perto da estação, né? Cara, tu falou aviários, eu me lembro que tinha uma rua que só tinha viados. Aviários, talvez tivesse, não sei se era tão segmentado, mas... Era Gomes Freire, né? Era muito criança, então o que eu conseguia captar era dos aviários. E, caralho, eu me lembro que veio a dúvida sobre assim, eu falei, caraca, o Brasil vai ser um país desenvolvido algum dia? Aí eu falei assim, o Brasil vai lançar um foguete e um satélite algum dia? Aí eu falei assim, até eu ter 18 anos, porque naquela época não parecia assim muito longe, né? Distante. Será que o Brasil vai ser do primeiro mundo, como se dizia naquela época, né? Ali que surgiu as dúvidas ali, né? Porque era o contraste entre, pô... E você chegou a alguma conclusão quando você chegou aos 18 anos? Hoje em dia você tem alguma conclusão, mas será que quando você chegou... Mais cedo já tinha concluído que não ia chegar nunca. Entendi. Né? Tá não bom. Não ia. Porque o Brasil é o país do futuro. Como diz Milor, futuro do pretérito. Seria, teria, conseguiria, faria. Né? Mas fala para ela que ela pode... Ela pode falar... Porque, na verdade, fui eu que causei essa crise de identidade nela. Porque quando eu olhei a identidade, eu falei, Prisciliana, você não é queimadense, não. Você é iguaçuana. Ela pode... Aí ela fica em crise toda vez que ela tem que preencher um documento. Ela pode chegar lá no Palácio do Povo. Pô, tô impressionado como a sua tá tão bem cuidada, porque cara. Porque eu sou um homem que cuida muito bem. Eu tenho muito organizado com seus arquivos. Mas sou mesmo. Até hoje. Tô vendo aqui, os arquivos aqui. São meus arquivos, porra. Esse negócio aqui do Romero Brito que me deram de sacanagem aqui, esse caderninho, não tem que... Até tem. O meu tá lá, a maternidade. usando o caderninho do Romero Brito, né, cara? Eu falo, isso aqui não tem nenhum tipo de anotação. Tá cheio, inclusive. Coisa aqui de lugares onde eu fui trabalho. Cheio de Romero. Imagina você abrindo esse caderninho em algum lugar, cara. Pois é, mas caralho, nem lembrava. Sendo engraçada. Mas você chegando lá, indo fazer uma visita de campo, abrindo um caderninho do Romero. Tem um Mickey sorrindo aqui, essa porra. Foda, né? Tá bom também, né? Foda, né? Mas me deram de sacanagem ainda por cima. Foi o inimigo oculto, né? Mas aí ela foi amiga mesmo, falou assim, mas me deu de sacanagem. Eu, foda, né? Pior que nem dá pra disfarçar que não é. Podia ter Hello Kitty. Se fosse Hello Kitty, acho que era mais digno, né? Porra, foi que nem uma vez também, caralho. Eu esqueci a parada da BNCC no trabalho. Aí fui rápido, assim, na hora do almoço, comprar a escova. Aí quando eu voltei, e eu tava escovando o dente, que eu vi o tipo de escova que eu comprei. Era da Frozen. Caralho. Caralho, tem que comprar outra escova. Porque se me virem com isso aqui, eu vou me sacanear. Porra, na farmácia você entrar e comprar da Frozen. Caralho, mas não dava pra trocar, não? Já tinha aberto? Já tava escovando com o negócio, tá. Porra. Na hora de guardar, que eu guardei. Princesa, e escova é foda, que não dá nem pra dar pros outros. Usou já era. Porra, caralho. Eu falei, o que eu faço? A princesa Frozen. Se bem que eu já ouvi. Eu já ouvi. Bem, quando você comprar escova, olhe bem. Se bem que eu já ouvi uma coisa que eu achei bizarro, que era casal que já chegou a compartilhar a escova de dente. Isso é um clássico. Casais não veem problemas, alguns, né? Eu vejo particularmente, em compartilhar a escova de dente. Eu acho muito esquisito. Também acho. Porra. Aí já acho a esculhambação, né? Eu acho que tipo, é muito estranho, porque tem de higiene. É a mesma coisa que você compartilhar um papel higiênico. Não, mas papel higiênico não dá pra lavar, né? Tipo, a escova dá pra você lavar, né? Né? Mas não precisa, né? É estranho. Acho esquisito, sinceramente. Pois é, não é porque beija que precisa, né?
Precisa. Apesar de você compartilhar, quando você beija, você compartilha ali as Pô, bactérias todas, paradas todas. às vezes Mas, não pô, tá escovar, esfregante aquela vaca. é esquisito, é É, esquisito. esquisito. Não gosto, não gosto da ideia. Então tá sendo fácil. Mas, enfim, depois de toda essa digressão e sobre crise de identidade, sobre Isso aí, sobre canetinha se hidrocor, ela pode participar da comuna de queimados ou não, se os próceres de queimados permitirão que ela participe. não, só uma coisa sobre essa coisa da certidão de nascimento, né? Às vezes, quando eu olho lá minha certidão de nascimento, e naquela época vinha dizendo a cor, né, da criança, né? Viu? Vinha, a minha tem lá, cor branca. O que é muito doido, né? Porque tem muita criança que nasce tão clarinha e vai mudando de cor depois, né? Ah, sim. Ou o contrário também, fala que eu nasci verde. Que eu nasci... certo. Que você é jordaniano, Eu sou né? jordaniano. É. Mas, além disso, além de ser jordaniano, tava com icterícia. Então aí fica mais verde. Caralho, já nasceu com o fígado fudido já. Já nasci com icterícia. Pois é, mas tô aí. Olha só, que coisa bonita a canetinha. Não, é porque no meu caso eu nasci na Promatre, né? Ali na Venezuela, ali na Praça Mauá. Que vão demolir ali daqui a pouco. Então, é isso que eu ia comentar, né? Que tá abandonado e tal, aquele prédio lá. Você tem alguma noção do que vai. Vão demolir? Ia ter um empreendimento imobiliário ali, né? Mas aí veio Uhum. o tsunami da crise e fudeu a porra toda. Pô, e tá abandonado há tanto tempo, né? Eu acho que não, deve ter uns 5 ou 6 anos. Acho que fechou, não sei se um pouco depois da época da Olimpíada. Não foi uma coisa tão Não, mas calma, efêmera. a Promatre fechou depois da Olimpíada? Não, acho que fechou antes, Foi não? antes? Eu acho que sim. Eu tinha Não essa sei. lembrança que não tinha sido assim há tanto tempo, não. Mas Não enfim, tinha eu nasci recordo. ali. Nasci ali, eu passo ali em frente hoje em dia, vejo aquele prédiozinho assim, abandonado, me dá uma. Podiam fazer alguma coisa ali, né? Achei que colocar uma placa ali em homenagem a É. você. Aqui Você sabe o que nasceu. que é? Com Aqui certeza nasceu. absoluta. Do mesmo jeito que tinha que colocar no prédio lá que eu morava lá na Sacadura. Quem é que tá aqui de Moraes? É. Quando você for. Não. Quando eu morrer. Então tomara que demore muito. Quando tiver achado aluno, nós vamos fazer homenagem a nós próprios ainda vivos. Né? Você sabe o que que era aquele outro prédio que fica do lado oposto da Promatre? Eu sei que eu sou um banco de dados sobre Você sabe muita coisa, por isso que eu gosto de te consultar. que prédio do lado. Não, do lado oposto. Então você tem a Promatre numa esquina, aí na outra esquina da Venezuela tem um prédio lá também que está abandonado, que está tipo vende-se ou aluga-se. Que é quase em frente ao Cais do Valongo ali. Não é em frente, assim, tipo, você tem o Cais do Valongo, aí vindo pra cá na direção da L'Oréal. Não tem a L'Oréal? Sim, tem a L'Oréal. A L'Oréal tá na direção da Promatre, certo? Do lado oposto da Venezuela tá a Promatre, Sim, correto? exatamente. Aí tem um outro prédio moderno, Sim. que não é de uma companhia só, aparentemente, né? Aí do lado oposto da Venezuela tem um de esquina também que tá abandonado. É esse que você tá perguntando? Isso. Ah, isso quer me fuder, porque aquele prédio ali, tipo. Se você perguntasse para um outro verde mais para frente, eu até responderia. Que é o prédio da Pinkerton and Brothers, que foi uma das primeiras fábricas de vidro plano aqui no Brasil, né? Firma inglesa. Agora, aquele de esquina tu não tem ideia. Porque é grandão, né, bicho? Parece um galpãozão, assim. Mas provavelmente é isso, né? Um galpãozão. Não sei se teve algum prédio, algum uso. Provavelmente teve algum dado momento, né? Mas não é um prédio que tem nenhum interesse. Esses prédios são problemáticos também, porque. Não, nem tô falando do seu ponto de vista histórico, não. Só tô perguntando mesmo se tu lembra o que que era, porque eu particularmente não lembro, assim, tipo, de ter sido uma empresa, assim, alguma coisa, sei lá, eu particularmente não me vi a memória. Eu lembro, por exemplo, na época, antes de abrirem ali o Cais do Valongo, eu lembro da rua ali, que era só uma rua zona, né? Mas eu não lembro o que que tinha naquela porra daquela esquina. Mas às vezes é isso mesmo, só. Às vezes só um depósito e tal. É difícil você saber o que é. Não, pode ser que seja só um galpão mesmo. Igual é onde tem. Isso é curioso, né? Uma vez eu tava passando por ali, alguém me perguntou. Porque eu tava falando do lance do mural do Cobra, né? Aí alguém, ali na frente do mural do Cobra, ali, que é bacana pra caramba, não sei o que, alguém me perguntou, e o que que é esse prédio aí atrás? Eu falei, não é nada especial, só um galpão que hoje em dia virou estacionamento, não tem nada demais. Porque são todos aqueles prédios ali na Orla, era isso, eram galpões Sim. ou sede de empresas conexas Ou a atividade portuária. né? Que hoje ali seria, né, aquela escola de teatro
escola de balé do Teatro Municipal que estaria fazendo, que já é pro lado lá do Aqua Rio. É Aqua Rio ou Aquário? Nunca, não sei. Acho que ele fala Aqua Acho que Rio. eu acho que a ideia é fazer uma brincadeira com a palavra aquário, e por isso que chama Aquarrio. Mas é Aqua Rio, né? É porque quando você olha lá na fachada, assim e tal, o rio vem com letra maiúscula, né? Tipo, Maiúsculo. aquá, aí rio seria aquário, só que o R vem com letra maiúscula. Então, Então acho que a ideia é tipo Aquarrio, né? poderiam colocar um hífen, né? Como eu punha na Unirio, para não ficar, senão ficava Unirio, né? Ah, um hífen? Ah, tá. Para facilitar o... Não, mas eu acho que a ideia é exatamente fazer a brincadeira com a palavra aquário. Acho que é essa a ideia. Eu acho que a ideia é causar confusão mesmo. Então ali tem aquela escola, que seria a escola de balé do Teatro Municipal, uma coisa, escola de dança, não sei, enfim. Faz muito tempo que eu não danço. Ali era a sede das organizações Laje, que tinha. Que não era só um galpão, era a sede de uma empresa que tinha, porra, docas, tinha, porra. Mas vem cá, tinha o que vai rolar navegação. se tu tá por dentro da discussão? Duas coisas, né? Que é o à noite lá. Aquela porra ali, o que vai dar? Ali acho que ia ser privatizado, falando tantas coisas que ia virar hotel e tal, mas vai ser um prédio que vai ser privatizado. Pô, mas Como já vai tem ser algum interesse ali? Já... Não sei, né? Pô, tá foda aquilo ali, Como né? da rede ferroviária federal, ali do lado da central. Da central. Prédio que Não, tem alguém também aquele ajudou a encontrar moinho fluminense. a certidão, porque estava Você, ninguém. né? Falei, fui eu. Alguém, não vou dizer quem, que veio do além. Alguém, porque o poder público não sabia onde estava a certidão imobiliária do prédio, que ele queria vender. Não, porque também tem o moinho fluminense lá, que tá ali, né? Tipo, não sei o que vai rolar com aquela porra. O Moinho Fluminense, a RAF Engenharia, ou Arquitetura, esqueci, acho que é RAF Arquitetura. O escritório aqui do Rio de Janeiro fez até um projeto que ia ter um hotel ali e tal, iam transformar aquele silo meio feioso lá aqui de concreto num hotel. Ia rolar uma espécie de um Enorme empreendimento, aquilo, né, ia virar cara? uma parte, virar shopping, ia Enorme, ser enorme. retrofitado. Mas aí não deu certo. Veio crise, né? E A conta dessa crise. já dizem também, né? Não dá pra saber, né? Ninguém me mostra as contas Mas, bancárias das pessoas. mas eu não fico aparentemente, sabendo. aparentemente, então já tem um dono. Sim, sim. Tá. Sim. Teria um dono em vista, né? Porque eu acho que as atividades de moagem ali já acabaram. Já. Você acha? Acabaram as atividades de moagem. Tá bom. Enfim. E do que falaremos hoje? Hoje falaremos... Boa pergunta. O que nós falaremos hoje? Do que já estávamos falando antes esta- de dar o REC. Exatamente. Do estado atual das pesquisas em arte. E pode ser que nós estejamos nos repetindo aqui, porque eu não tenho certeza se já falamos sobre isso. Acho que não. Mas Mas se sim, o ouvinte... uma nova... Eu ia falar leitor de novo, mas tudo bem, né? Eu vou lançar a versão em livro. Vou lançar Vai ser a revisão do assunto. É, Se liga que agora é hora da revisão. revisão. Vamos contratar um taquígrafo, tipo os que tem lá do Congresso, né? Para transcrever. Vamos lançar versões em livros. Aí sim vai ser o projeto iluminista, a enciclopédia do Merdelê. Não, aí vai bombar. Aí separa por temáticas. E, a bem dizer, a impressão que eu tenho é que não está se fazendo absolutamente nada de muito novo em termos de pesquisa artística. Bem, posso estar falando besteira, mas isso, como todos sabem, eu sou pós-doutor Em falar merda. em Lerolelística pela Universidade de do Chororos. A Universidade de Chororos me conferiu esse título de pós-doutor, sou pós-doutor Auro Figueiró, Lerolelística. A impressão que dá e tem como explicar isso também em termos bourdieusianos do campo acadêmico. A impressão é que... Bem, eu tenho que completar essa frase, né? A impressão... Vai ficar, né, rodando nessa porra. Tipo, o cara abre parênteses infinitos e volta com aqui. De acordo com não sei o que, não sei o que lá. Bom dia. A impressão é que... não tem nada assim, em termos de metodologias novas. Talvez
talvez na área da música, mas aí você estaria mais habilitado do que eu. E talvez na arquitetura, porque na arquitetura, de fato, ao contrário das outras artes, estão se fazendo, estão se explorando coisas novas. E isso faz sentido, porque a arquitetura é uma arte mais vinculada a questões, faz a piada, a questões concretas. Isso. Arquitetura, concreto, padum. Então os caras estão sempre tentando incorporar problemáticas que estão aí estão dadas, tipo, são questões realmente pragmáticas. Tipo, como que eu projeto um Sim. prédio que consome menos energia? Uhum. Como que eu Otimiza espaços. otimizo o espaço? Como que eu projeto um prédio que Integra o verde, por exemplo. exatamente. Por Uhum. exemplo, não sei se você já viu, tipo, não sei se foi na Dinamarca onde fizeram, acho que é um desses países escandinavos, eles fizeram um prédio, fizeram inclusive um prédio aqui no Rio com esse conceito, que é prédio de energia, que eles chamam de energia positiva. Já ouviu falar desse papo? Não. O prédio de energia positiva, ele se propõe a produzir mais energia do que ele consome, né? Ou pela instalação de painéis fotovoltaicos, né? Ou, enfim, uma coisa de energia eólica. E, idealmente, no futuro, essa energia positiva, porque não vai fazer o quê? Vai enfiar no cu e ficar eletrizado. Vai falar igual. Mas vai falar igual a Dilma, estocar vento, né? Exatamente, porque Mas é exatamente isso, né? Só de outra forma, né? porque as possibilidades de armazenamento de energia são muito limitadas, né? Até dá Sim. para você estocar em baterias, enfim, mas na prática, não é à toa que por isso que os combustíveis fósseis têm, que eles são estocáveis, né? Mas seria criar uma espécie de uma smart grid que permitiria a integração. Tipo, aí meu prédio está produzindo mais energia, o teu está precisando, né? Então, assim. Aí Uma rede, essa né? rede inteligente faz essa distribuição e também faz a tarifagem para fazer a cobrança. Tipo, pô, né? Como isso vai ser feito, né? E isso foi feito ali naquele RB acho que 15, na Avenida Rio Branco, usando células fotovoltaicas. Então, em tese, pelo menos dizem os arquitetos. RB15? Acho que era o nome do prédio, não sei. Logo perto da Praça Mauá. Retrofitaram um Não, prédio. RB1, não? Não, RB1 é aquele feioso lá que era a antiga Tem um Casa outro que Mauá. chama RB15, É, não uma coisa sabia, assim, eu não. posso estar falando merda o nome do prédio, mas é perto Tá. do RB1. É um prédio que foi retrofitado para um escritório, se não me engano, de arquitetura francês. E dentro desse conceito de um prédio de energia positiva. Só que aqui não tem smart grid, então aí tem que pôr energia no cu Exatamente. e tocar Sai tambor. voando. Mas, enfim, louvável porque já foi projetado um prédio assim. E tem, por exemplo, na Escandinávia, os caras... Caralho, o exemplo. A comparação, caralho. O cara sai da Avenida Rio Branco, Brasil, Rio de Janeiro, para Escandinávia. porque aí foi um caso... Para ilustrar isso, como a arquitetura está lidando com questões ainda muito... Não, eu não tô reclamando do exemplo que você trouxe. Eu tô achando engraçado, tipo, caralho, Porque é foda, né? Tipo, eu passo metade... onde a coisa funciona, né? Tipo, eu passo metade do ano aqui e metade do ano na Escandinávia. Não sei se Dinamarca, tipo... Suécia, agora eu esqueci. Enfim, algum desses países do norte da Europa, pode ser ter sido a Alemanha. Que aí eles levaram o conceito a um passo além, que é as paredes do prédio, as paredes externas, elas foram preenchidas tipo com uma espécie de um vidro, né? Como se fosse uma espécie de uns planos ali de vidro, como se fosse um aquário, e preencheram com algas. Então, tem um troço aqui que eu não me lembro como funciona. A incidência solar produz a multiplicação das algas e tal, e aquilo acaba filtrando a luz, tem um negócio. E o movimento ali das algas depois gera alguma forma de energia, é um negócio todo, né? Usando cheio de mesmo, parangolé. exatamente. Aí é uma bioarquitetura mesmo, o cara consegue, né, integrar uma porrada de coisas. Então aí vai ter dentro desse campo aí, arquitetônico, uma série de discussões altamente avançadas e tal, que estão na ordem do dia, de coisas novas que estão sendo feitas, que estão sendo possíveis, que vão até refletir com questões mais estéticas. Tá, porra, mas como tu faz isso ficar bonito, né? Nem sempre fica bonito, né? Só fica funcional, né? Eficiente, mas, porra, né? Tem uma série de outras questões que vão acontecendo. A impressão que eu tenho é que nos outros campos artísticos, justamente porque não está se fazendo nada de... O que está
você que entende mais disso, música. O que é a vanguarda da música hoje? Não, Que, mas eu que acho, não fosse, que já fosse vanguarda, sei lá, nos anos 60. Que é... eu acho que na verdade tem do seu ponto de vista da pesquisa, assim, no campo das artes, me dá a impressão de que, como a arquitetura ela é uma arte que ela tem um impacto social muito direto, a tendência de se desenvolver pesquisas que tragam melhorias para os usos do espaço, ou que estejam integradas a essas questões de sustentabilidade, enfim, também de estar mais integrada com as mais novas tecnologias possíveis, não sei o quê. Me parece que isso está tudo muito integrado e tem um impacto social muito. Saúde. Tem um impacto social muito claro, assim, e muito poderoso mesmo, assim, de transformação, né? A arquitetura, apesar de ser também arte, né? Na verdade, a arquitetura é tipo uma coisa que é quase como está muito integrada à sociedade de forma mais aplicada, assim, né? Do que outros campos artísticos, né? Assim, tem um impacto social muito grande, né? Enquanto as outras formas de arte, elas não têm esse impacto social imediato que a gente consegue observar no curtíssimo prazo, como a arquitetura oferece, Até né? porque as outras artes tendem a ser, em certa medida, efêmeras, né? Pois é, Tipo, você ouviu uma exatamente. música que achou uma merda, foda-se, não Foda-se. ouço mais. A não ser que seja Exatamente. seu vizinho tocando aqui toda hora. Mas, tirando esse caso, tipo, um prédio, você compra um prédio com uma merda de morar quente, mas gasta energia pra cá, tá fudido, né? Exato, é. Pô, imagina, você tem que, caralho, o gasto que vai ser de tempo, de dinheiro, de energia, de porra toda pra tu demolir aquela porra, ou mesmo que seja pra otimizar aquela merda, pra reformar, não sei o quê. Então tem um impacto monetário também muito grande, né? Assim, tipo, é um custo muito alto para tudo que você vai fazer na arquitetura. Assim, por mais que também isso seja uma outra questão levada em consideração na arquitetura, é também como você otimizar os custos, né? Sim, Assim, sim, né? também é. Mas ainda assim, os orçamentos são sempre muito altos, né? Porque, pô, não tem como, né, cara? Pô, uma simples obra já é caro pra caralho, imagina. Sim, é. Mas às vezes é exatamente isso, porque todas as outras artes o consumo é efêmero. O Isso. princípio é efêmero, né? Você E pode... aí eu acho que isso acaba fazendo com que as pesquisas em arte elas acabem caindo sempre no lugar comum, porque o impacto social ele é quase que essa- eu ia dizer que é quase que irrelevante, mas eu não gostaria de usar esse termo assim, porque eu sei que Inútil, então, fala inútil. não, porque eu sei que no longo prazo essas coisas que a gente às vezes não considera relevantes momentaneamente, assim, no longo prazo elas vão ter algum tipo de implicação, né? Então, toda outra qualquer arte a gente não consegue ver, ou melhor, aferir os resultados assim imediatamente, mas lá no futuro é que a gente consegue observar que, de fato, desenvolveu uma nova linguagem, enfim, blá blá blá. Então, eu acho que como todas essas outras artes, elas têm um impacto que a gente não que ele não é observável imediatamente, assim, acaba que todo mundo fica para a gente conseguir identificar coisas que são verdadeiramente modernas, assim, ou que estão cruzando determinadas linhas, é muito mais difícil, né? E Mas, aí, fala. não, e aí eu acho que a pesquisa, mesmo a pesquisa sob o ponto de vista da inovação, assim, em arte, ela é muito lenta. E ainda tem um outro problema, saúde, ainda tem um outro problema que, além da pesquisa ser muito lenta, pesquisa sempre a pesquisa cai sempre nos lugares muito comuns, assim, né? Exatamente pela dificuldade de observar o que está sendo novo de verdade. Eu não sei se eu concordo muito com isso, porque você, sei lá, você pega tipo que eram aqui os suplementos de jornal de domingo dos anos 60. Claro que o padrão intelectual dos jornais era mais elevado. Até porque também o público consumidor era menor. Sim, eu sou elitista. Mas ao mesmo tempo também o nível intelectual das pessoas que estavam em determinados setores sociais era mais elevado.
Cara, apareciam as discussões relativamente contemporâneas. Você vê, esses neoconcretistas, eles estão discutindo coisas ali que estão realmente tratando de linguagens novas. Estão falando, porra, estão falando do Stockhausen na música eletrônica, estão discutindo coisas que você vê que, olhando hoje com do Boulez, o Xanax, olhando com benefício desse espaço temporal todo, você percebe, de fato, dentro da produção do discurso musical no século XX, aquilo que estava sendo feito ali era uma nova fronteira. Mas deixa, rapidamente, assim, você acha que o fato disso resvalar no jornalismo comum significava que existia uma produção tão profícua dentro até mesmo desse ambiente universitário que isso vazava para o Não, ambiente não, comum não. do jornalismo? Não, Porque não, não. Não é isso que eu estou falando. Hum, Até porque esse ambiente universitário nem existia. uhum. Mas, Não aqui no Brasil, mas não aqui no Brasil. Mas é, mesmo lá fora também não ainda estava com uma outra conformação. uhum. Mas isso é importante, talvez, para explicar como se deu a conformação atual do campo acadêmico, que acaba atualmente eles fazendo um papel muito próximo e às vezes muito pior do que esse tipo de jornalismo fazia lá, a coisa mais informativa, né? Mas eu acho que tinha repercussão porque de fato estavam acontecendo coisas novas e tinha uma Hum. galera que estava interessada em estar acompanhando isso. Hoje, tipo, você vai me perguntar assim, o que é arte de vanguarda hoje em dia? Em qualquer coisa, literatura, em artes plásticas, no cinema, na música. Aí você pode falar assim, não, porque ainda mais aqui no Brasil, pô, Mas o que você chama de nunca. vanguarda também? Porque é o Tô que você chamando. está falando de, porra, de vanguarda no sentido de criar que seja uma coisa que esteja criando uma nova linguagem, assim. Tá explorando técnicas É, novas, uhum. linguagens novas, estruturas novas, e isso é reconhecido como, pô, os caras estão indo. Tem um conjunto de artistas, né, que está tratando de Mas coisas. isso tudo é muito difícil, Álvaro, porque, por exemplo, quando você pensa no nível em que a tecnologia chegou, assim, se o cara ele usa um determinado software para, por exemplo, pessoas usando DAWs para fazer composição, não sei o quê, isso pode ser considerado vanguarda, bicho. Não sei se é. Em termos teóricos, não é. Porque, sei lá, O DAW, tem que falar, né? é, DAW porra, são as estações assim que você consegue usar dentro do próprio computador, você consegue ter aquela sonoridade parecida com os instrumentos, como é que chama? Digital Audio workstation. Workstation, né? Então, tipo, você tem aquela sonoridade muito próxima de como seria um instrumento propriamente tocando e não aquela sonoridade eletrônica, né? Porque, sei lá, quando você tem a ruptura das vanguardas musicais nas primeiras décadas do século XX, você tem uma série de questões dadas. É, como. Aí você vai poder falar isso melhor que eu. Como não tratar com a lógica harmônica tradicional que Hum. vinha se consolidando na Europa, sei lá, desde o século XVIII, no XIX começou a dar uma quebrada. Como não cair nos clichês da música ocidental, que tem, sei lá, padrões rítmicos muito. Isso conseguiram se livrar, mas a forma foi difícil pra caralho. Tudo bem, a forma foi, mas a questão estava dada, pelo menos. Os caras Ah, falaram. Então, trabalhar com a vanguarda é tentar rejeitar isso. E uhum, tem diversas pessoas, né, uhum, foram para outros lugares. Em dados momentos, tipo, essa rejeição da harmonia, aí produz, tipo, politonalismo, duas uhum, tonalidades juntos, como no Stravinsky. Ou é o atonalismo, né? Ou vai, nos anos 50, 60, nos países do leste, tipo, a questão de trabalhar com texturas. Mas uhum. isso estava dado ali, alguma dessas problemas. Eu ia perguntar, como, sei lá, nas artes plásticas, a questão que estava dada, isso vinha um pouco desde antes também, nesse mesmo momento, assim, como superar a questão da figuração na pintura. Ou seja, como parar com essa ideia que a pintura tem que ser algo que emula e seja um êmulo fotográfico. Tem Uhum. fotografia, né? Sim. Mas tem as mais diversas. Não, já vai ter o impressionismo, vai ser formas expressionistas, vai ser pô, cubismo, que aí é mais radical ainda, porque rompe
aí você consegue, em retrospecto, perceber aí na toa que o cubismo foi tão recebido com a ideia de vanguarda. Porque o cubismo jogava no saco uma das ideias centrais da pintura ocidental lá desde o Renascimento, que era a porra da perspectiva, Uhum. né? Então, mas aí foi assim que eles resolveram e conseguiram parecer mais inovadores, porque chegaram assim, não, esse elemento aqui que todo mundo considera que é uma coisa básica assim da pintura, no Ocidente, né? Perspectiva, joga fora. Quem tá fazendo? Quais são os grandes problemas hoje da pintura hoje? Tipo, o que querem fazer? Tipo, qual é a tradição que querem? Entendendo? Não tem muito. Eu tenho dificuldade, tipo, de Eu não perceber sei, eu isso. acho que também tem um ponto em que a pesquisa artística ela acabou caindo num lugar que é muito mais. Que na verdade não é só a pesquisa artística, na verdade o, o ambiente acadêmico está muito mais incumbido de ficar reproduzindo determinadas coisas assim do que ou fazendo revisões do que já foi feito do que propriamente criando, né? Assim, ou rompendo essas barreiras, né? Virou e isso é uma coisa curiosa porque a, a pesquisa propriamente, assim, para você ser o pesquisador ele precisa ser criativo. Não necessariamente o pesquisador das artes, né? Uhum. Assim, o cara das ciências mais duras também ele precisa ser criativo para tentar encontrar novos problemas e soluções para aqueles problemas, né? Então Uhum. a criatividade é uma coisa que ela deveria, né, em alguma medida, fazer parte Sim. da pesquisa propriamente, assim, Uhum. seja ela de qual ramo for, né? Uhum. Mas o que parece cada vez mais é que, especialmente no campo das ciências sociais, humanas e das artes, a pesquisa ela ocupa cada vez mais um lugar de reprodução ou de revisão, né? Uhum. E não mais de criação, né? Essa criatividade, criou-se uma cultura, e aí eu acho que tem tudo a ver com essa lógica do produtivismo acadêmico e tal. Criou-se uma cultura de, como você mesmo gosta de dizer, né? Que- uma cultura que acaba gerando uma poluição do debate ao invés Eu? de que acaba gerando uma poluição do debate ao invés de necessariamente enriquecer o debate, né? Sim. E isso no campo das artes acaba acontecendo também, né? Eu não vejo mesmo, por exemplo, eu estou lá no mestrado e eu tenho muita dificuldade de enxergar o que a gente tem de novo propriamente, assim, e inclusive sendo oferecido como cabedal é, teórico, assim, por parte dos professores que deveriam ser aqueles responsáveis por nos apresentar algo que nós não somos capazes Uhum. por si só de ter contato, assim, né, com determinada discussão. As discussões elas caem em lugares assim que eu também tenho muita dificuldade de observar. Pô, cara, os caras põem a gente para ler artigos e fazer determinadas discussões assim de temas que são, por exemplo, o campo da performance, que é uma coisa que vai ser muito difundida na década de 90 lá nos Estados Unidos, tipo, os textos que mais me agradam são esses que relacionam música com psicologia social, né? A Uhum. performance com psicologia social. Isso aí eu acho que é uma coisa esses pesquisadores assim eles acabam conseguindo gerar algumas discussões assim interessantes, Sim. mas que não falam nada novo. Falam nada novo. Na verdade, eles só conseguem condensar teoricamente ali e metodologicamente coisas que a gente que são observáveis assim muito facilmente, mas tranquilo, isso faz parte Sim, também, né? sim. É, Muito, muito do conhecimento científico às vezes é um conhecimento de senso comum, só que exato, como às exato. vezes aparece uma coisa ali que ninguém Isso, esperava. exatamente, exatamente. Tipo, são coisas que empiricamente o cara está observando e ele vai lá e formaliza aquilo ali e tal, Né? e faz parte Faz o mesmo. controle para ver se, Para ver se não realmente. é só uma coisa exclusiva de algum determinado contexto, ou se ele É. consegue observar isso né, a partir de outras experiências e tal. Mas é isso, assim, isso eu acho interessante, na verdade, por tornar verdadeiramente mas assim, para a gente conseguir concluir que tipo, isso que a gente está observando de fato é o que a gente está observando Sim, e até porque não é uma normal, coisa. geralmente a tua hipótese parte de Isso, alguma
Isso. alguma probabilidade ali que você observou e... Mas, por exemplo, as discussões elas caem sempre muito nos mesmos lugares, assim, não... Até agora eu não li, eu tô lá no terceiro período, né? Ou seja, vai completar agora 1 ano e meio, né? Lendo texto pra caralho lá, porque, tipo, o curso se resume a essa merda que eu basicamente sou muito crítico, assim, Você queria comer os textos? O que você queria fazer com eles? eu, Tirar os textos? eu acho que tinha que ser uma parada mais por se tratar de um mestrado profissional, ele tinha que ser muito mais. Os textos eles deveriam existir, a leitura deles também, mas eles deveriam, as aulas e tudo isso deveria ser muito menos focado na discussão dos textos e muito mais nos projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente, de fato, assim, tipo, o que você realizou até agora e a turma colaborar com em alguma, enfim, eu sou meio crítico assim a esse formato que acaba de profissional não tem nada, ficou muito parecido com o acadêmico. Assim, tipo, Uhum. faltou pensar numa forma que seja mais distinta, né? Mas enfim, as discussões com as quais eu tenho tido contato, elas não dizem absolutamente nada, nada. Por exemplo, é, teve uma discussão lá sobre essa coisa do, eu não vou lembrar exatamente sobre o que o texto falava. Ah, sim, lembrei, que era a coisa da técnica estendida. E aí o cara vem dizer que o uso das novas tecnologias que estão à disposição deveria ser considerado técnica estendida. Porra, é sério? Forçação de barra, né? É sério, cara? Do que tu tá querendo? A não Porque, ser, porque são instrumentos diferentes, assim. a não ser que você integre isso na performance, sei lá. Você... E mesmo assim, dizer que integrar isso na performance é técnica estendida, já é meio tipo, pô, Sim, tu sim, tá falando disso como novidade, assim, tipo, Sim, você estava pensando tipo alguma coisa assim, mas que também não é novidade. Tipo, sei lá, tá com violão acústico, mas está microfonado e tu vai trabalhar com retorno. É uma forma de... Mas também não é não é nada... nada, tipo, novamente, vem aquilo que você estava falando. O que é porra da vanguarda? Porque, tipo, pô, isso a gente está falando dentro de uma universidade que, porra, caralho, uma das maiores do Brasil e tal, que segue ali os parâmetros internacionais, não sei o que e tal, que usa a discussão que está acontecendo no mundo e tal para debater aqui. E você não vê de fato, assim, Mas talvez isso, aí você vai poder falar isso melhor que eu. De novo. ou não. Ou não, né? Isso pode ter a ver com o campo científico aqui, dentro de... Porque a música em particular, eu acho que, embora pelo menos eu não consiga perceber isso, né? O que é a vanguarda da música hoje? Também não sou um profundo entendedor disso, mas alguém medianamente culta nos anos 60 saberia o que seria esse tipo de vanguarda da música. Hoje, com muito mais acesso à informação, isso não está claro o que é, né? Tipo, o que é, então. Mas pelo menos em termos de pesquisa, eu acho que já tem uma galera, justamente porque a música ser a arte das mais formalizadas, tem uma galera que acaba tentando, acho que, empregar coisas que realmente não soam tanto tati-bitati, né? Uhum. E talvez tenha até coisas antigas que, métodos antigos que eu não sei se foram usados aqui exaustivamente. Por exemplo, a galera já pegou tipo partituras de choro, tabulou e adotou abordagens estatísticas, sei lá, sobre as progressões harmônicas. Será que isso já foi feito? Porque, Essa é uma boa pergunta. porque isso seria um método, né, meio, enfim, de história, sei lá, não vou falar história social, porque não é história social, mas um método, esse meio de quantificação, assim, Sim. meio que se generalizou na história social a partir da segunda metade do século XX, né? Que talvez não tenha sido adotado aqui, e você poderia estar fazendo uma coisa Uhum. nova. Aí chegaria justamente isso que você está falando, assim, provavelmente chegaria à conclusão que existe uma, Sim, claro. uma progressão, mas aí talvez ajudasse a entender quando isso é rompido, em quais Uhum. contextos, né? Simplesmente sistematizar, né? Isso não é um tipo de pesquisa de vanguarda, mas dependendo como determinado campo está dado, é uma via nova que está aberta. Agora, a impressão que eu tenho é que, geralmente, pelo menos as discussões que são feitas aqui, e lá fora também, nos outros campos, eles se resumem muito a esse espaço que era um espaço ocupado pela imprensa, por esses suplementos literários que já havia nos anos 60, né? Que é muito comum se você vai procurar um artigo sobre um artista,
se você já estudou um pouquinho sobre artista, o artigo não te dá nada de muito. Nada de muito. Porra, é como se você estivesse lendo um artigo de jornal, às vezes é uma informação extra, agora tu procura uma coisa, mas não parece um conhecimento científico, Uhum. né? É, não parece a produção de conhecimento, assim, realmente novo. Parece mais um trabalho de compilação, que pode ser uma etapa científica, principalmente quando se tratam, sei lá, de artistas que são, ou, não sei falar obscuros, mas às vezes são artistas até consagrados que Ninguém fez esse não trabalho. fez esse trabalho, Uhum. exatamente. Aí acaba tendo um monte de suposição meio Uhum. dessas do senso comum, porque não foi feito. Estava até citando o exemplo do Antônio Virzi, que é considerado aqui o Gaudí do Rio de Janeiro, um arquiteto italiano que trabalhou no Rio de Janeiro no século XX. Os prédios mais famosos dele era do Elixir Nogueira, que era um prédio no Flamengo, e o Palacete dos Smiths de Vasconcelos, em Copacabana, ambos demolidos. Tem outros prédios ainda existentes dele. Até onde eu sei, não existe nenhuma biografia do cara. Para começo de conversa, eu acho que o nome dele é escrito errado, porque é escrito Virzi. Só que acho que o sobrenome italiano tem um acento grave, né? Então o próprio Uhum. nome dele seguia. Aí não tem, mas isso não seria um trabalho que falasse assim, porra, quantos trabalhos de fato ele fez, fosse uma coisa mais sistemática, Sim, né? Eu sim. não chegaria a se falar assim, é um trabalho super, Inovador. super científico, mas É. minimamente permite colocar o cara num determinado contexto, e talvez permitisse explicar outras questões. Quem queria é, 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 quem queria o estilo dele, que é um estilo muito peculiar. Mas ao mesmo tempo fazer um estudo assim, pô, o estilo dele é muito peculiar aqui no Brasil, porque você vai estudar o Art Nouveau italiano, que eles chamam de Liberty lá, você começa a ver que tem vários arquitetos, vários já é foda, né? Mas enfim, principalmente os arquitetos do sul da Itália, usam um estilo muito próximo a dele. Sommaruga, Daronco, né? Você vê que tem uma. E talvez aí você começa a fazer um estudo de fazer a conexão. Não, Mas mas chegou isso tem dando. seu valor. Isso tem seu valor. Mas Ah, tem seu valor porque isso não está dado hoje. exatamente. Mas a partir do momento que tivesse dado, Aí tem que suplantar já. Aí eu essa vou escrever porra. um artigo. É. Aí é isso que eu tô falando. Porque, porra, né? Você vai ver sobre outros artistas, né? Pô, era um cara que eu tava lendo sobre o Bering. O Bering, não, eu falei Bemer. Que é um ilustrador alemão que meio emula o estilo do Aubrey Beardsley, o ilustrador inglês do final do século XIX, né? E as paradas que eu tava lendo sobre ele eram basicamente informações biográficas. Tipo, não tinha coisa ali muito de análise ou de uma contextualização sociológica ou de um enquadramento muito claro ali de onde que o cara estava inserido. Parecia muito mais um texto voltado para o leigo interessado do que uma pesquisa científica. Então, isso aqui não tem nada assim, de inovador como pesquisa, né? Parece algo relativamente trivial, né? Tipo, que em outros contextos talvez tivessem, tipo, aparecendo na imprensa, tipo, especializada, na imprensa, não necessariamente na imprensa especializada, mas nessa imprensa parece algo muito mais informativo do que Mas será também que o fato da gente ter chegado a um ponto em que a circularidade da informação ela é tão difundida assim, e as coisas foram ficando tão nichadas, que a gente não consegue nem mesmo observar onde esse tipo de discussão está sendo feita, por exemplo, na própria imprensa mesmo, né? Porque se você vai. Porque você não lê mais jornal hoje em dia, né? Então, assim, se você fosse ler o jornal, você já ia lá no caderno de cultura, sei lá, qualquer porra assim. Hoje em dia, no meio da internet, as coisas ficam tão difusas, né? E mesmo que você siga páginas ou acesse sites que abordem determinadas discussões do meio, assim, parece que não existe um diálogo muito conectado assim entre as diferentes páginas ou sites, enfim, cada um está falando de uma bolha diferente, né?
E isso dá a impressão que o debate está perdido, assim, a gente não consegue encontrar um grupo que está falando sobre a mesma coisa, né? Porque fica cada um gritando do seu canto, assim. Mas o ponto é esse. Eu não estou nem falando desse tipo de conhecimento que você pega por. Que eu não estou falando que ele não tem seu valor. Ele tem seu valor, obviamente. Tipo, para você divulgar, para você ter esse papel que é R$ 5. Não, né? R$ 5 é dinheiro. Não tanto quanto era É dinheiro, né, não tanto mano? quanto era em 95, né? Ah, em 95 valia, tipo, você comprava uma casa com Quando 5 entrou o reais. real, foi 1º de julho de 1994. O... Né, fora isso, meu pai, um bom, né, dono de boteco, né, ele ficou puto porque mudaram, tudo era R$ 1. Eu falei, filho da puta, não sabe quanto vale essa porra. Caro R$ 1 na época, Né, né? exatamente. Mas quando mudou, 94, né? muita coisa era R$ 1. Aí ele ficava É, puto com isso. Ele falou, pô, esse filho da puta não sabe o que é R$ 1. Aí depois ficou um tempo assim, é. estabilizado os preços. Mas não tô nem dando a bordoada nessa. Seria desse aspecto mais de divulgação. Estou falando mesmo de trabalhos que seriam você procura em revistas científicas, etc. E tal, que você deveria, então, estar tendo análises muito detalhadas ou muito novas, ou trazendo elementos. Né? E várias vezes que você chega lá, você sim, o leitor. Você não é especialista naquela porra, você é simplesmente o leitor Atento. atento, que está minimamente interessado na coisa. Uhum. E aí tu lê o artigo todo e fala, porra, que ganho eu tive de praticamente tudo que está sendo falado ali? Eu já tive Tirando. contato Aí antes. fica parecendo assim, uma curiosidade ou outra. É. Né? Tipo Saiba assim, mais. tipo, exatamente, fica assim, você não saiba mais. Aí tipo assim, porra, aí tu fica assim, nem. A impressão que você não tem um ganho científico. Então, se você fosse mais especialista ainda, você fica pensando assim, pô, se eu fosse realmente o cara, eu tô lendo essa porra, aí que o efeito seria menor ainda. É quase nulo, né? Exatamente, quase nulo. É. Se você, tipo, é o leigo que tem interesse, dá uma fuçada ali, você Vai ter algumas novidades. vai ter umas novidades. É. Mas, pô, a minha vida é estudar essa porra aqui. Mas o lance é que, tipo, Isso, a pesquisa acadêmica ela nem chega ao público geral, né? Então, normalmente a pesquisa acadêmica ela é lida por quem já tem algum contato com aquela discussão. E aí o cara, quando vai ler um texto que ele acredita que vai acrescentar a algo que ele já tem algum tipo de contato e tal, e não acrescenta absolutamente nada, assim. aí fica uma coisa foda, né? Tipo, não te dá coisas, tipo, novas formas de você interpretar aquilo, conexões com outros, né? Não coloca um problema, tipo, para você, né? Tipo, sempre interpretando desse jeito. Vou propor. Vira um compilado, né? Os artigos, por exemplo, eu lembro, teve uma época que eu estava escrevendo um artigo sobre o Quarteto Novo, e aí minha intenção era fazer uma discussão que eu ainda não terminei, né? Eu preciso terminar esse artigo. Publicarei, leiam. Que é Vou até exatamente arrotar sobre em essa coisa homenagem a você. da saúde. Que é essa coisa da. Outro Tá arroto sobre foda, hein, homenagem. caralho? Você é Comeu feijão, ervilha, cara? ervilha assim. Então, E pimentão também. que é essa coisa de fazer uma conexão assim com determinadas lógicas que porque as pessoas têm uma tendência de associar o Quarteto Novo como um marco como é que a gente fala? Um marco histórico, né? Um marco histórico com relação ao que a gente entende como música instrumental brasileira, né? E aí existia uma ideia do Quarteto Novo, assim, aparentemente, de criar uma ruptura com relação a essa forma de improvisação ou essa música de estética mais jazzística que a Bossa Nova estava propondo, não sei o que e tal. Aí quando você vai ouvir a improvisação ela fica tentando buscar aqueles elementos, como por exemplo, usando esses modos que são muito característicos, que a gente ouve muito na música brasileira, né, não sei o que e tal. E aí os caras vão falar, ah, não, mas na verdade os caras usam muito a questão da instrumentação e esquecem de analisar propriamente o que está sendo tocado ali, né? Uhum. Só que quando você vai ver, tipo, e aí é o lance que eu tenho vontade de abordar lá no artigo que tá meio ainda por terminar, né? Que é. Tem uma conta para terminar, tipo assim, 99%? Não, tipo, tá escrito assim o artigo basicamente, só que eu preciso elaborar determinados trechos, assim, Quer aprofundar um colocar pouco em mais, versos e sabe? tal, né? Amplificar o artigo. Já tá escrito. Aí
você vê que, porra, não existe uma discussão como, por exemplo, a... Vem cá, esses caras eles estão propondo uma lógica de ruptura com essa música de estilística mais jazzística, que vem sendo proposta pela Bossa Nova, não sei o quê. Então tem uma coisa meio tipo de resistir àquela coisa ali que tá chegando, né? Americana, bababá, bababá, bababá. Senhorão, Só que aí o Heraldo Dumont, que é guitarrista pernambucano, ele grava o disco usando viola caipira, Hum. tocando de palheta. Ou seja, usando a técnica, Americano. tocando de palheta. E assim, ele aprendeu a improvisar estudando jazz. Aí, Hermeto Pascoal, mesma coisa. Aí tu vai ver os caras tocando, assim, tu ouve, beleza, tu até ouve quando eles insistem nessa coisa desses modos característicos, não sei o quê. Mas essa lógica de, porra, apresenta o tema, improvisa, volta pro tema, não sei o quê, nada mais do que o jazz, assim, sacou? Tipo, Mas o ponto é o seguinte, essa visão de ruptura era dada no discurso dos caras ou foi um discurso acadêmico que se fez sobre a produção deles? então, existia uma tentativa de buscar uma sonoridade brasileira, e essa sonoridade brasileira, ela vem muito por parte dos caras, assim, ela vem muito com um certo interesse por essa música de sonoridade sertaneja, especialmente desse sertão nordestino, assim, mas que vai ter também uma conexão muito forte com esse sertão do centro-oeste, assim, tal, essa música caipira mesmo, assim, e tal. Mas depois atribui-se a esses caras esse elemento de, porra, isso é um marco divisor, não sei o quê. Porque, na verdade, os caras eles só estavam querendo buscar uma sonoridade mais abrasileirada. Sim, mas Não existia uma intenção de dizer, nós queremos fundar uma escola de improvisação brasileira, não sei o não, quê, não mas sei o que isso lá. que você está falando é diferente disso, do que estava dado antes. Tipo, uma coisa você fala assim, não, queremos uma sonoridade mais brasileira. Outra coisa é, queremos negar essas influências. Isso nunca existiu. Isso é diferente. Isso nunca existiu. Isso é diferente. E o que ficou, digamos assim, a discussão toda que se formou em torno disso era eles criaram, ou a intenção era criar uma improvisação brasileira, assim, tipo um jeito de improvisar brasileiro, não sei o quê. Que é Então, um jeito. exatamente, isso não. O que é o jeito de improvisar brasileiro? Tipo assim, sei lá. Deixa eu pensar aqui uma coisa, porque. Não, é só porque os caras estavam se afastando daquela sonoridade que era típica do jazz. Mas a improvisação, tipo, a forma das músicas e essa lógica de uma improvisação livre, que era diferente do choro, porque o choro ele vem muito calcado nessa coisa do tema principal. A improvisação ela é muito calcada, ela é basicamente uma variação do tema principal. No jazz é exatamente o contrário, né? Uma liberdade de improvisação absoluta, assim. No Quarteto Novo, eles têm essa liberdade de improvisação absoluta que vem do jazz, na real, sacou? Só que a sonoridade é uma sonoridade que te remete a esses gêneros e tipos de música que a gente considera tipicamente brasileiro, assim. Então, não existe uma lógica, tipo, a gente quer renegar a escola de onde a gente aprendeu, não sei o quê. Só existe uma lógica de, porra, a gente quer buscar, na nossa improvisação ou na nossa criação musical aqui, a gente quer buscar uma sonoridade que remeta a essa sonoridade. A gente não tá renegando essa porra, assim. Porque a improvisação brasileira, me lembro que faziam numa plataforma aí. Eu até dar o nome dela aqui, mas sempre pede para não dar o nome, que é um nome muito engraçado, depois me lembra. Assim. Que era. Tinha uma válvula e a válvula sempre abria. Aí alguém decidiu colocar uma chaveta. Só que a chaveta não funcionava. O que acontecia com a chaveta? Imagina aquilo. A porra de uma válvula que está fechando a porra de um duto de um petróleo. Aquilo lá abria com uma pressão do caralho e a chaveta saía voando. Isso é improvisação brasileira. Imagina aquela porra pega na cabeça de alguém. Aí o cara reclamou várias vezes para resolver aquele problema. Quem nunca resolveu. Ele resolveu também num estilo de improvisação brasileira. Qual foi? O que ele fez com a chaveta? Um belo dia, quando tinha ninguém, pegou lá e tacou no mar. Aí tiveram que resolver aquela porra. Na moral. A chaveta psicopata solução brasileira. Exatamente. É isso, brasileiras. Então. Né? Mas o ponto é exatamente isso, assim, tipo,
na, na- toda vez que eu leio um texto sobre o Quarteto Novo, o- cai nesse lugar de ser uma biografia do Quarteto Novo, basicamente, Uhum. dizendo exatamente as mesmas coisas. De que, Sim. não sei o que, improvisação brasileira, não sei o quê. Só que ninguém faz uma reflexão sobre, por exemplo, o fato de. Primeiro que já nem associam, muitas vezes já nem associam a Bossa Nova como sendo um antagonista assim, da Bossa Nova. Assim, que Uhum. tava, e de fato era, assim, né? Essa era uma lógica que estava por trás assim, da parada. Mas existe uma questão comercial também ligada a isso, que é porque eles foram formados naquele programa do Geraldo Vandré, não sei o quê. E o Geraldo Vandré tinha essa coisa, dessa coisa da música sertaneja, blá blá blá. E aí essa parada da improvisação que falam, sempre associam como sendo algo, um fenômeno que tivesse é, é, tentando consolidar um- uma linguagem de improvisação brasileira. E aí é que é escorregadia a parada. Aí é Uhum. muito escorregadia. Porque se você vai remeter a música tipicamente brasileira, que é, digamos assim, a primeira delas, que é o choro, que já tinha improvisação, a urbana, né, claro, que já tinha improvisação, a improvisação ela estava ligada sempre ao tema. O Quarteto Novo ele rompe com essa porra. E essa ruptura ela tá muito mais ligada ao jazz. Uhum. Ela não tá ligada à lógica de improvisação que já existia no choro, que é uma música que você já consegue observar improvisação. Então, o que tem de tipicamente brasileiro aí? Assim, a sonoridade dos instrumentos, os modos que estão sendo usados, assim, as escalas. Isso talvez sim, te remeta a uma sonoridade que é, isso aqui é uma música que você reconhece como uma música Pô, mas brasileira. aí fudeu, porque tem vários problemas científicos aí, né? Mesmo esse essencialismo, o que que é música Já brasileira? começa por aí, né? Já começa por aí. Porque, na verdade, teria que definir o que num dado contexto, se, porque, por exemplo, hoje todo mundo associaria a bossa como uma música tipicamente brasileira, sem problema nenhum, mas Pois é, mas é uma mistura entre o qual, samba e o jazz, né? tá, inclusive dentro do contexto, né? Como no caso do Tiorão ficou muito claro, enfim, não sou um especialista nisso, mas se tinha um Tiorão, provavelmente deveriam ter vários outros. Havia uma certa resistência em função que se percebia, e com razão, uma certa influência estrangeira Veemente, né? muito forte, né? Ah, Mas, e aí também se explica também como uma vertente de um certo nacionalismo cultural, babá, né? Porque também foi essa. Porque, porra, sei lá, qualquer que cai naquele essencialismo cultural, assim, o que é assim, autenticamente a música nacional, né? Como várias dessas é. expressões, Não, você sempre mas, fala assim, várias dessas expressões musicais brasileiras ou de outros países têm influências de dessas danças europeias, né? uhum, Então, o que, que é isso? É mais ou menos brasileiro, né? Tipo, é. você Mas porque o meu incômodo é muito mais com relação à improvisação e não necessariamente é com o fato de que o que a gente entende como uma improvisação, já que o choro ele é entendido como algo, como assim, meio que a base do que surge depois, assim, e que a gente entende como música brasileira, e o choro já tem um elemento de improvisação. E essa improvisação ela é muito clara como que se realiza, e é exatamente o oposto de como se realiza no jazz. A galera atribui ao Quarteto Novo como a criação assim de um fundamento de improvisação brasileiro, não sei o que, diga lá. Só que é uma improvisação completamente livre. Isso na verdade vem do jazz, isso não vem sim. do que a gente entende por música brasileira, que o choro e tal, não sei o que, tá, da improvisação em música brasileira, que eu quero Uhum. dizer. E aí a galera faz uma análise que é basicamente sempre associada a essa sonoridade dos modos, não sei o que, e não ao estilo de improvisação. Uhum. Que na verdade o Quarteto Novo usa um estilo de improvisação que vem do jazz e não vem dessa música que é considerada como elementar para todos os outros gêneros de Mas música às brasileira, vezes assim. tem aí também uma coisa a explorar, para o problema científico, que é, num dado momento, a questão da recepção, essa linguagem mais de interpretação livre de jazzística já estaria tão dada por por uma série de vários canais, né, que esse elemento da música brasileira ficaria em primeiro plano e
o elemento improvisatório pareceria meramente um desdobramento de algo que já estaria dado ali e aquilo daria o colorido novo. Não nem se faria essa ponte, tá entendendo o que eu tô falando? Porque você simplesmente aplicou uma linguagem que foi tão naturalizada, que as pessoas estão tão acostumadas a ouvir, que, pô, você simplesmente passou a aplicar aquilo em algo que você reconhece, como você falou, né, por causa da insistência dos modos, ou da orquestração, e vê, pô, caralho, dá pra fazer assim. Aí aquela coisa realmente soa com um potencial significativo. Mas aí tem que ver com a questão também da recepção. Porque talvez já tenha um elemento de linguagem que já estava assimilado pelo público que não. Sei lá, se eles estivessem fazendo esse tipo de música, sei lá, nos anos 30 ou 40, quando essa linguagem jazzística não estava ainda assimilada, talvez soasse como algo, porra, nem se faz a Sim. conexão com isso é música brasileira, né? É uma coisa, né? Aí sabe-se lá, aí fica aqueles experimentos mentais, né? De como isso seria recebido, né? Mas é isso. Eu fico incomodado com o fato de sempre caírem no mesmo Quando você lugar, fica assim. incomodado com a amizade, eu também fico incomodado. Incomodado com o fato de sempre caírem no mesmo lugar com relação a essa discussão, assim. Enquanto o Álvaro está indo fazer o seu xixi, ver como estamos aqui em relação ao nosso tempo. Já falamos muito, já temos 1 hora e 11 minutos e 27, 28, 29, 30 segundos. E hoje estamos usando um novo gravador, porque estamos tendo problemas sérios para recuperar e gravamos. Então, o nosso conteúdo está comprometido, inclusive os nossos ganhos em milhares de dólares estão comprometidos pelo fato de não termos conseguido exportar as 2 últimas gravações para que vocês se deleitem ouvindo o nosso maravilhoso podcast ao som de nossas vozes aveludadas e de todo esse conhecimento que nós conseguimos compartilhar e proporcionar para vocês momentos incríveis ao longo das suas semanas. E é isso. Álvaro está voltando. Álvaro está voltando já. Fez o seu xixi devidamente. Xixi. Eu sou adulto, eu não tenho mais pio. Mas xixi é uma palavra boa, eu gosto de xixi. Eu um mijão com meu possante peru. Que eu sou grande agora, né? Possante peru. Peru é uma palavra boa também, né? Peru, né? Peru. Pô. Fudeu. Acho que lembrei. Não, tipo, dando umas gongadas de que. De como que fica. Justamente eu acho que porque sumiu esse espaço. 2 coisas. Porque sumiu esse espaço que é de uma reflexão e de comunicação com o público. Que se encontrar um tapete verde não come ele, né? Isso meio se escapou. E uma dinâmica da academia, que é isso que os caras têm que publicar, que os caras publicam qualquer merda e fica com a impressão que está dando uma pesquisa científica. Só que se você for um leitor, justamente, que não come o capim verde, o tapete verde, você vai assim, cara, não tem substância. Não tem substância, fica uma coisa assim, quando muito mais informativa, tipo, né? Tipo, assim, um texto informativo, com agravante de que a escrita acadêmica não permite que o texto tenha um elemento retórico que seja agradável, né? Sim, o cara possa ter certas ironias, que às vezes aquilo até abre um campo para uma reflexão mais ampla. É uma coisa que é informativa, quadradona, tipo. Mas existe uma outra coisa também que a gente já chamou atenção sobre isso, assim, que é uma certa desonestidade intelectual na pesquisa também, né? E isso vai acontecer em qualquer ramo, mas acho que nas artes, como existe uma certa maior possibilidade de manipulação, quer dizer, nem sei se é maior, né? Porque nas ciências
da natureza, assim, dá pra, na verdade, qualquer artigo que você vai escrever, você pode manipular absolutamente Sim. tudo, né? Mas, para além disso, eu acho que o fato de você, de existir algum nível de liberdade, assim, na verdade, eu sinto falta da honestidade da escrita, assim. Ou seja, do cara colocar em prática o que ele está de fato refletindo quando ele está escrevendo aquilo ali. Como, por exemplo, é, fazer determinadas observações que não são observáveis a olho nu, assim, para o ouvinte, e dizer, olha só, eu aqui teria interpretado de outra forma, não sei o quê, mas olha, tem esse dado aqui, sabe assim, do cara ser, Sim. ser honesto eu falei com o ouvinte, né, com o leitor, né? Ser honesto, ser honesto com o Pode ser leitor, leite também. ser honesto com o leitor de dizer, não, aqui eu, como por exemplo de você fazer uma análise crítica do teu próprio trabalho, assim, de dizer que tipo não deu certo ou que achou que encontraria outros resultados e não sei o quê. Eu estou falando disso porque me chamaram a atenção, na verdade, quando eu concluí o trabalho lá da pós, que é essa pós em artes lá, que eu fiz esse documentário, né, de música instrumental, choro na periferia, não sei o que e tal. Assistam no YouTube. Isso. Aí você tem que escrever lá, fazer um texto lá que é eles chamam de memorial descritivo, que ali Memorial descritivo? é, que é para você. Hã? O que foi, cara? Porra, memorial descritivo. Sabe o que o memorial descritivo é na questão de terras? É Uh-uh. falar o nome tem um terreno começa no marco lá, etc e Não, tal, outra bababá. coisa. Na real, na verdade, é um pouco das duas. Na verdade, é a soma entre um relato de experiência com um memorial descritivo. Ou seja, você exatamente falar como foi o processo e descrever absolutamente as questões mais técnicas, assim, como os equipamentos que você usou, número da equipe, ficha técnica, papapá, essa porra toda. Cara, Mas, para além disso, você também fazer uma reflexão teórica, né? E, e aí, eu tô falando disso tudo porque eu fui chamado a atenção pelo fato de, positivamente, assim, por incrível que pareça, né? Na banca lá, me chamaram a atenção pelo fato de eu ser muito claro com relação ao resultado que eu esperava e o fato da minha inexperiência como diretor de cinema, de eu não, daquela ser a minha primeira experiência, assim, deu ao longo do texto, assim, na análise do resultado, eu deixar muito claro, assim, de falar que, pô, não, aqui eu realmente não, tipo, pô, a minha primeira experiência, não sei o que e tal, então, tipo, não com essas palavras, né, cara, um texto mais, a primeira vez eu é, é, fiquei tão nervoso. um texto mais adequado, né, como, por exemplo, de perceber que existem, é, porque, porque porque eu falo disso, assim, eu falo lá, eu só fui perceber que eu era o diretor quando eu já tinha uma série de materiais, assim, que depois que eu fui me dar conta que, na verdade, eu que tinha que ter dirigido, especialmente no momento da performance, quando eu estava ali naquela posição de músico e tal, eu esqueci completamente da minha posição de diretor, não sei o que e tal. Então, de falar essas porra, né? De ser franco, assim, no texto, né? De você dizer e tal. Pô, o resultado que eu esperava, na verdade. Da mesma forma como eu tive minha primeira experiência sexual com minha vizinha Ângela, É. num fundo de terreno de uma loja de material de construção abandonada na Não, mas Avenida. nesse caso foi visto positivamente, assim, porque como se tratava de uma descrição do processo e também uma reflexão mais teórica, assim, sobre o processo, valeu a pena trazer à tona, assim, as dificuldades encontradas no processo, né? Ao invés de eu querer pagar de bonzão e dizer que, não, era aquilo mesmo que eu queria aquelas imagens mais erráticas mesmo, assim, da câmera, Isso que, é uma porra, cagação de era a regra, sim. estética que eu estava buscando, sacou? Porque eu poderia dizer isso. Sim. E quem lesse aquilo ia ver o filme e ia falar, caralho, tá uma merda. Aí quando lê o cara falando, não, era isso mesmo. Então, tipo, ai, nossa, foi a intenção artística do cara, Mas não como sei o já quê, falei tá? várias vezes aqui, citando não o Humberto Eco, o foda é isso, porque nem sempre o artista mais consciente é o que produz pode ser também, o contrário. Tem artistas que super racionalizam e chegam. Esse é um ponto que não tem muita. Ah, claro.
Não tem É. muita regra. E às vezes até quando o artista se personaliza, às vezes quando ele deixa de se personalizar, que ele produz o melhor efeito e tal. Aí é foda saber, né? Acho que todo artista sério procura ter uma reflexão sobre sua prática, né? Tipo, Minimamente, né? minimamente, né? Mas não necessariamente aqueles que são os que chegam mais próximos do que é a prática mesmo, são melhores. O foda é equacionar essas coisas, né? Não, mas é porque não tem a ver com, Porque senão vira essa porra dessa. Aí fica essa essa prática punheta. acadêmica, Exatamente. exatamente. Virar punheta acadêmica É, que. exatamente. É porque não tem na verdade não tem a ver com ser melhor ou pior, né? Tem a ver com, na verdade, o que você espera e o resultado que você alcança, né? E Mas aí, tipo, você de fato fazer uma análise de como foi o processo e simplesmente, porra, eu esperava uma coisa, o resultado foi outro. Às vezes o resultado é melhor do que você esperava, às vezes é o contrário também. Exatamente. E aí você pode usar isso como aprendizado para aplicar numa próxima e assim vai, né? Exatamente. Agora, basta também ser honesto, né? Porque não adianta você, assim, sob o ponto de vista da pesquisa, quando você escreve, reflete sobre o que você realizou, é importante ter esse nível de honestidade intelectual, assim, né? Para dizer que não, eu esperava uma coisa, alcancei outra, não sei se foi é, o ideal pro. Mas isso é muito difícil, a não ser que seja um trabalho que se desdobre num tempo relativamente grande, a pessoa mantém uma espécie de um diário de campo, né? É muito difícil ter isso, porque se você fizer o processo todo sem ter os registros, às vezes a construção da tua narrativa sobre o processo é algo ilusória. Porque Mas é isso que tá, porque agora eu tô vivendo exatamente um processo parecido, na verdade. Que é que eu tô lá no mestrado e tô fazendo ah, arranjo, composição e tô indo gravar. E aí tô indo gravar com audiovisual também. Uhum. Só que essa experiência anterior que eu tive lá na pós me fez modificar o processo no momento da gravação, né? A principal modificação que eu fiz foi, eu não quero dirigir, eu não quero ter responsabilidade sobre isso, eu não quero ter, eu não quero ter que assumir essas duas funções, assim. E assim, eu quero reduzir a possibilidade de merda e ao mesmo tempo aumentar a possibilidade de risco. Ou seja, eu quero ter que lidar menos com o processo de produção, sabendo que os riscos são maiores. Sacou? Então, porque assim, porque eu que estou fazendo meio que uma produção executiva, assim, né, de conseguir realizar a coisa. Mas ao mesmo tempo eu não quero lidar com a responsabilidade estética da coisa. Eu não quero lidar com a responsabilidade estética. Saúde. Então, por exemplo, a pessoa que está filmando, que é a Júlia Ribeiro, alô, alô pra Júlia aí, que é incrível. Não, é só ela. Ela tá filmando e tá dirigindo. Sim, mas tem que ter o F para poder o endereço da menina, porra. Tá. Eu pensei que era tipo. Como é que na citação que fala, tipo, quando tem mais de não sei quantas pessoas. A gente tá falando de pesquisa acadêmica, né? Eu não sei, procura lá no meu Instagram, deve ser @Julia Ribeiro mesmo. Que ela é incrível, assim. Mas eu falei pra ela, olha só, a visão é tua. Eu não vou interferir em como você vai filmar. O ângulo, o que você quer. A única coisa que eu quero é que você venha com uma câmera só. Eu não quero que você coloque uma câmera A única parada. coisa que você quer, eu quero um lobisomem dirigindo um Corvette voador. Não, eu só quero isso. decidi determinadas coisas. Eu decidi a locação e eu decidi que eu queria que ela viesse com uma câmera. Eu não queria, tipo, uma câmera parada e ela filmando com outra. E ainda eu dei a possibilidade para ela de fazer em plano sequência. Se ela não quisesse, aí a gente filmava mais de uma opção para ela usar isso como material para edição. Mas se ela quisesse também usar uma só, estava valendo. E ela optou por fazer vários takes para poder usar como opção, assim, na hora da edição. Então, assim, tipo, isso foi uma opção dela. Eu abri mão completamente. O lance é, tipo, tem coisas, tanto musicalmente, no ato da performance ali, como a gente está gravando ao vivo, né? Assim, tipo, tocando e gravando, que vão sair insatisfatórias. E aí tem que ser
honesto para dizer ali no texto que, tipo, que a gente refez, que teve pós-produção, que a gente editou, que a gente pegou trecho de um que ficou melhor e botou no outro, não sei o que, não sei o que lá, do que falar, não, porque a performance foi incrível e bababá, porque houve uma Mas é preparação. uma pergunta metodológica. Tu tá mantendo um diário? Sim, sim. Ah, Isso, na verdade, foi recomendado pelo próprio orientador. Ele falou, não, ah, anota absolutamente tudo e tal. menos mal. É, Então minha contribuição aqui foi zero. Justamente para evitar isso, porque depois você constrói uma narrativa, que aí vai depender de uma série de fatores de cada um, completamente posterior aos fatos, né? sim, Que às vezes não tem a ver com os itinerários, né? O ideal é sempre isso, né? Conforme as coisas forem aparecendo, escrever depois, no momento você analisa, inclusive o seu análise pode estar errado em relação a isso. Mas claro. minimamente você está descrevendo como, quando você desistiu, ou tu mudou alguma coisa, ou passou a Sim, ver alguma sim. coisa. É. Não, a gente anota até, quer dizer, eu anoto até, tipo, Quantos arroz você deu? os ensaios, assim, tipo, quantos ensaios foram, Ah, o sim. que que a gente ensaiou, tipo, qual música a gente ensaiou. Porque, na verdade, a gente está trabalhando a cada duas músicas, né? Mas, na verdade, todos os ensaios a gente meio que trabalha as duas músicas. Mas o que que a gente trabalhou em cada música, como que foi, não sei o que, o processo, as datas, a porra toda, tá tudo registrado, assim, por conta disso, né? Pra você, porque não dá pra fazer não dá pra fazer um resgate póstumo da memória, assim, se mesmo com um registro Sim. é problemático, assim, porque na É. hora da escrita, esse, re- a interpretação sobre esses registros, ela já vai ser diferente, né? Sim, sim, sim. Até porque depois você tem um marco aí que você passa a Exato, achar que determinadas coisas você já estava na verdade, exatamente. É. dependendo da intenção. Mas Agora, enfim, agora, vamos ver esse artigo aqui que eu estava. Que foi um dos que motivaram esse episódio, né, com a nossa vasta equipe de isso. pesquisa, que era sobre um romance, o Insel Felsenburg, que é um romance do século XVIII, do Schnabel, que a expressão Robson Crusoe é alemão. Né? Depois da Uhum, publicação do Robson Crusoe, todo mundo decidiu que era maneiro escrever histórias sobre gente que foi parar na ilha deserta. E certo. aí é um grupo de pessoas que fica para numa ilha, né, abandonada. Tava numa E ilha perdida e você deserta, queria morar numa ilha deserta? deserta, e a menina na flor, jogava com um índio que me desse alegria. E esse índio era você, amor. Morava numa ilha perdida e É isso. deserta, deserta, e a deserta da flor. Sonhava com um índio que me desse alegria. E esse índio era você, amor, com penas na cabeça e um de vá. Eu quero mais, eu quero mais. Manja não? Não, o que é isso? Isso aí eu acho que é. Ó, agora o refrão. O seu amor é canibal, comeu meu Ah! coração, mas agora eu sou feliz. O seu amor é canibal, meu coração agora é dando carnaval. Ah, Olha isso aí só. eu não sei se isso já é Ivete Sangalo ou se é Banda Eva, não lembro. Então, Digam, ouvinte, se é. ela tava com medo de ficar encalhada na ilha do governador, coisa da Isso, população exatamente. Ela canibal. achou um amor canibal. O seu amor é Canibal, canibal. comeu meu coração, mas agora eu sou feliz. O seu amor é canibal. Meu coração agora é não sei o que, carnaval, sei lá. Da cor do carnaval, né? São as fezes de carnaval. E aí esse artigo, que era um professor, pelo nome, acho que é alemão, que dá aula aí numa universidade bambambam, conhecida como USP também. Uma universidade qualquer. Cara, eu fiquei pensando assim, caralho, é um artigo informativo. O cara é professor da USP. É um artigo tipo informativo, pra quem não sabe porra nenhuma, eu tenho um conhecimento superficial, legal, seria meu caso, mas não parece ser pesquisa científica, tipo, não tá Sim. acrescentando nada do que é, assim, de porra, caralho, que grande ganho. E eu vejo isso, cara, em várias coisas nessa pesquisa literária. E tem coisas básicas que a galera não fez até hoje, porque é o custo dos anos. Eu já vi até um artigo de um moleque, é tipo, interessante, que ele estudou os neologismos era até uma estanda, acho que de Goiás, uma coisa assim. Estudou os neologismos na poesia do Augusto dos Anjos. Isso aí é maneiro. Isso é interessante. Uhum. Mas ainda assim mostra uma deficiência do campo.
Já é um tipo de problema que já deve ser resolvido há Uhum. muito tempo. Mas ainda assim, tinha que se colocar o seguinte problema. Para você identificar o que é neologismo no Ah, Augusto dos tá. Anjos, É verdade. deveria se colocar a problemática de que quais são os termos técnicos que ele incorporou na poesia, que às vezes hoje não são reconhecidos mais como termos técnicos, porque eles tiveram uma duração muito efêmera, assim, eram termos que Uhum. apareceram num conjunto de autores muito específicos, ali no final do 19, início do 20, ele empregou e às vezes não são mais dicionarizados, nunca foram Sim, sim. dicionarizados, né? Precisaria fazer esse tipo de estudo. O que, que na verdade é um termo que às vezes ele pegou de um outro idioma e Claro. traduziu para o Aham. português, até, pô, por exemplo, tem um que aparece prodinâmica. Inclusive, esse rapaz analisa. Prodinâmica, tipo, você diz assim, a dinâmica que vai para frente. Uhum. Mas será que prodinâmica não era algum conceito que aparecia no autor, por exemplo, Haeckel, que ele mesmo cita, o Augusto dos Anjos, né? Tá entendendo? Às vezes ele fez essa leitura errônea porque não existe Sim. esse estudo assim, tipo, porra, para entender o que que. Aí você colocaria uma série de questões, tipo, porra, facilitaria saber quais são os livros que Augusto dos Anjos leu. Só que aqui normalmente não se tem a cultura de se manter as bibliotecas das pessoas e pior ainda, nem se manter um hall das bibliotecas. Então você não consegue fazer esse tipo de. Sim. E isso não é só um problema da história da literatura, em vários outros campos. Lá fora isso é mais comum, tipo, então as pessoas até conseguem fazer estudos assim sobre possíveis influências em história da arquitetura por isso. Pega assim as bibliotecas dos arquitetos, que não quer dizer que o cara não tenha tido, às vezes, acesso por aquilo que ele não tinha na biblioteca, né? Mas, Claro. mas pelo menos criam uma. Que não Pô, cara, necessariamente eu tenha lido tudo que tinha também lá, não né? tinha, também, né? Mas se o cara compra, tipo, determinadas revistas, periodicamente, é de se presumir que ele leia aquilo. Aí, Sim. aí por ali você fala, pô, o cara então provavelmente estava a par desse tipo de corrente aqui arquitetônica. Então pode falar, porra, tem determinados elementos do cara que lembram dessa. Então é impossível que o cara não tivesse Alguma referência, algum. ciência daquilo. Porque tava É. vendo. Pode ser uma referência inconsciente, mas Mas ele teve contato com aquela porra. teve contato. Então você É. consegue estabelecer isso, né? São métodos que aí, porque aí começa a ser um nível de pesquisa Porque é o que. problema também quando se usa esse conceito de contexto, né? Tipo, a que contexto você está se referindo, né? Porque, tipo, né, vai lá, o contexto em que ele vivia. Como assim o contexto que ele vivia? Tipo, É, porque é isso, tipo, sei lá, você tem a porra da biblioteca lá. Mas, beleza, o cara tem a biblioteca. E aí? O que que ele teve contato de fato a partir daquela biblioteca ali? O que que não, mas aí foi. você consegue criar uma série de. Aí isso já é um trabalho de pesquisa. Tipo, Então, um exatamente. profissional nesse dado momento, Não, esse o local. problema do conceito de contexto é esse contexto vago, assim, de falar, não, Sim. no contexto que ele vivia, das É. coisas. Tipo, como assim no contexto que ele vivia? Tipo, sei lá, um arquiteto nesse contexto, tal, nesse momento, saberia tais idiomas. Uhum. E, portanto, poderia ter acesso, bababá. Esse era um tipo de publicação que você avaliando as outras bibliotecas particulares e públicas, ou referências em outros periódicos, sempre apareciam referências. Então, aí você começa a criar um campo probabilístico assim, que se você fizer uma pesquisa específica, você fala, não, o cara vai ter tido contato com aquilo, porque, porra, né? Tava, tipo, um tipo de influência que tava meio dada, assim. Disseminado ali. Você poderia presumir que o cara, né? Uhum. Aí tu vê, porra, na biblioteca do cara, o cara tem vários exemplares desse tipo de revista que tava propaganando uma dada estética que a galera consegue observar. Então seria, porra, muito difícil, né, não estabelecer ali algum nível de influência, né? Que, como eu disse, pode ser consciente ou não, né? Mas, enfim, mas o cara não estava criando ali de uma forma completamente desvinculada ali, né? Tipo, nunca sem ter tido contato. E, por exemplo, aí falta isso para uma porrada de coisa. Seria aí esse é um tipo de pesquisa, vou falar, com uma metodologia meio tradicional, mas é que tem um ganho, porque aí é só um trabalho de pesquisador, né? Que, Mas a que, gente nem tá poderia, falando dessa coisa que poderia resolver isso. Tipo, do, do, do método ser tradicional ou não, né? A questão é exatamente isso, né? O ganho, né? sim, é. Que se oferece a partir da resolução de um determinado problema, assim, né? Exatamente. Porque o método ele pode ser o super tradicional, assim, tipo, você não precisa ser caralho, extremamente inovador no método, né? É. É muito mais.
o que você apresenta como resultado da pesquisa do que necessariamente o método que você usou para alcançar aquele resultado, né? Pois é, eu me lembro que tinha um poema, A Meu Filho Morto. Augusto dos Anjos. O último verso era assim: na nominalidade do não ser. Aí eu, que porra é essa? Nominalidade do não ser. Aí depois que eu descobri que na verdade não era nominalidade, era numenalidade, porque vinha do nu, Número. não, do nus, do fenômeno e do nuúmeno, que era o conceito do Kant. Mas número não é de numérico, uma coisa assim? Não, tem o fenômeno, porque na filosofia do Kant tem a diferença entre o fenômeno, que é passível de apreensão, né? E o noúmeno, que seria a coisa em si. Ah, tá bom. Que seria a essência mesmo de como as Mas não tem uma coisas coisa são. assim, tipo, numel, uma coisa assim que é. Não, é numenal, tô viajando. Numenal que é numérico. Numenal? Não, numenal deve ser do número mesmo. Bota aí, numenal. Então, Numenal. numenal é do número. É isso que eu tô falando, do número. Não. Número. Tá ligado ao número, Tá né? ligado ao número? É, numenal. Não. Relativo Número. a númeno. Numênico. Numênico. Que é Então, o que é exatamente isso? isso. Que é a coisa em cima. No kantismo, a realidade tal qual existe em si mesma. De forma independente da perspectiva necessariamente parcial. Númeno. Que se escreve assim, no número, né? Número. Ou número, que seria a pronúncia, né? Que é o contrário do fenômeno, né? Fenômeno seria seria a forma como nós percebemos uma realidade que não é acessível pelos... A esfera do número é a realidade superior conhecida pela mente filosófica. Sem ajuda dos sentidos. Por isso que o filho dele vai ficar tragicamente anônimo a feder. Né? Algo ser o que é. Aí tu bateu cabeça para entender a bater, nominalidade. Belo dia, né? Depois entendi. Eu não saberia, porque eu até achava que como é que é? O nominal era com número. Sim. Não, mas aí você consegue construir isso. Você consegue construir, tipo, é um neologismo. Talvez seja um neologismo, porque pode ter pego de outro idioma. De outra fonte, ou mesmo em português de algum lugar. Não sei que tenha sido feito um estudo mais, né? Não é só uma invenção do cara, né? Tipo, mas se reporta isso, é um conceito, claro. Sim. Depois, quando eu bati nesse conceito do Kant, direto falei, porra! Agora faz sentido. Augusto dos Anjos lá. Porque eu olhava nisso, nem aparecia. Então, tipo, porra, não entendia nenhum caralho. É uma referência que, tipo, se você não tiver contato com a referência, tu tá fudido, assim. Tu vai ler e vai... Exatamente. É que nem também a prodinâmica, que aparece lá e... que parece meio óbvio, assim. Todo mundo sabe que é pra frente. Dinâmica sabe o que é. Mas talvez seja um conceito específico ali de... Como esse rapaz fez, atribui seu neologismo. Talvez não seja. E teria que ser feito um estudo dessa porra. Não estou falando que alguém aqui vai se propor fazer isso. Pra destrinchar essa porra. Isso é um desafio ou é uma autoafirmação, assim, né? Pode ser os dois também. Não sei, pode ser as duas coisas. É um estudo de vagabundagem também, desejo de entender as coisas. Você encontra essa porra, então fica perguntando, caralho. Porque exatamente. Tem nem um filho da puta que se propôs a... Porque essa altura do campeonato, e eu não trombo isso, porque eu queria realmente trombar com uma porra dessa, pra saber se a porra da prodinâmica, você ia ter que investigar, filha da puta, O problema é que você chega às conclusões, igual você chegou lá da porra do criado mudo, lá da Etna, lá, não sei o quê, aí você vai lá e joga tudo no blog cheio de palavrões, não sei o quê. Tem que começar a publicar artigos, Albert. Pois é. Eu vou fazer essa do Augusto dos Anjos. Porque alguém me responda se o prodinâmica é só um neologismo que significa isso, só a dinâmica vai pra frente, alguma coisa assim. Ou é de fato um conceito. Porque anos também é outro, você bate o olho assim fazendo essa porra. O que é prodinâmica? Foda-se. O que é prodinâmica? Às vezes você que tá pagando de burro, né? E não tá sabendo. Então é isso aí. Então responda você, ouvinte. Você já compilou esse rol aí do vocabulário do Augusto dos Anjos, né? Isso. Se você já observou. Augustiniano. Isso, se você já observou, inclusive, os erros que tem algumas edições, né? Que não colocam craves nas paradas, né? No morcego, né? Tipo, morde-me a goela
ígneo escaldante molho. Tem edição que não coloca acento grave nessa porra. Tem que ter, que senão não faz sentido. Morde-me a goela, né? Tipo, Não é a goela. exatamente. Aham. Morde-me a goela, ígneo escaldante molho. Uhum. Aí você não coloca, a frase fica assim, cara, você não entende o que está sendo mordido, quem mordeu, Não é morder a tua goela, ele morde a goela, né? Ele morde a. Não morde tua goela, mas morde a goela. Olha aqui, esse não tem. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, este morcego, agora verde. Na bruta ardência da sede, morde-me a goela, ígneo escaldante molho. Tem 2 objetos diretos, não faz sentido essa porra, tem que ter um acento grave. Morde aqui, a goela, ígneo escaldante molho. Você que tem medo de morcego? Morcego aí. Não, pior que não. Você não tem, não? Morcego não é um animal que eu tenho medo, não. Porque eu sei que eles conseguem desviar muito bem, né? Tipo, eles não. É claro, vai ter um momento que eles vão dar umas barradas em você, assim, tipo, mas. Em geral, eu sei que eles têm um sensor, assim, de distância e tal. É muito bom, né? Vamos ver se aqui pelo menos tem um. Já estive em espaços assim com morcegos e nunca foram. Na caverna do Batman? Nunca foi incômodo, não, pra Na falar a mansão verdade. Wayne. Quer dizer, incomoda um pouco, assim, tipo, tu vê o bicho voando assim e tal, dá meio tipo, caralho, vai bater em mim e tal. Olha, outro sem acento grave. Morde-me a goela. Professor Jailton tá fora. Morde-me a goela. Eu Não, acho que a essa. goela. Eu acho que essa é a leitura certa. Porque. Morde-me a goela. Com acento Artigo. grave. Não, Com acento. acento grave. Ah. Porque senão não faz sentido. Tem 2 objetos diretos. Fica morde-me a goela. Ígneo escaldante molho. Pô, como é que você coordena essa porra? Que seria morde-me na goela, ígneo escaldante molho. O A dá a ideia de. O acraseado. O acraseado, exatamente. Morde-me a goela. Ígneo escaldante molho. Porque senão ficam 2 objetos diretos. Morde-me a goela, ígneo escaldante molho. Porra, como é que vai isso? Mas enfim. Mas eu fico pensando assim, tipo, morde-me a goela, não é tipo assim. Eu não sei. Fala. Não, eu fico pensando, tipo, morde-me a goela com crase, não é, na verdade, a goela que foi mordida. Não é essa goela. Como assim? Entendi. É tipo a goela do morcego. Ele morde a goela, entendeu? Tipo, ao modo a goela. Goela? Pô, mas o morcego mordeu a própria goela. E não a goela que foi mordida. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, entendi, mas não sei se faz sentido. No poema dá a entender que o cara tá lá no quarto dele lá e vem o morcego dar uma mordida no pescoço dele. Não, mas do mesmo jeito. Na verdade significa a mesma coisa, só muda o referencial. Você tá falando que é o modo como ele morde? Ele morde a goela. Tipo, ele abre a boca e morde, tipo, na goela dele ele mordeu. Pode ser. Eu acho que a interpretação é difícil de fazer, mas... não sei, tipo, o que me vem à cabeça se eu coloco crase é isso, assim, tipo, Sim, ele que morde, é um modo como ele morde. Pode ser também, né? Pode ser. E não a goela que foi mordida. Tanto que falam isso, que na verdade pode ser sem crase também. Uhum. Porque esse A pode ser a preposição. Só que os gramáticos geralmente pedem para você colocar nessas circunstâncias, inclusive os advérbios, as locuções adverbiais de modo colocarem um acento grave, porque fica mais fácil de entender. Tipo assim, sei lá, sei lá, porra, caralho, não vem nenhum difícil, exemplo. eu sei que é difícil. Sempre que a gente quer usar exemplo é difícil. Né? Saiu a francesa, né? Você poderia usar só o A sem o acento, né? Mas fica a impressão, maneira, bobó, né? Uhum. E pra não dar problema exatamente. de interpretação, como essa porra aqui o morcego do Augusto dos Anjos. Então você aí, pesquisador, faça o favor de fazer, senão alguém vai ter que fazer pela sua frisson de resolver essas questões. Senão vai ter um sujeito aí. Das poucas coisas que eu acho interessantes na literatura brasileira é o Augusto dos Anjos. Olha aí. Eu não superei minha fase adolescente. Todo mundo fala que o Augusto dos Anjos é um poeta para adolescente, mas eu não superei. Claramente você não superou. Não superei. Não só por não gostar, por gostar. Não superei várias outras coisas. Não superei. Um conjunto de elementos que deixam claro. Deixam claro isso. Mas isso é... Porra, os críticos literários escrevem essa porra pra tentar explicar para os estudantes, né? Porque... Porra, isso tá...
Lembro que eu tava no Serpente, eu recitava algumas. A galera pedia assim, recita versos a um cão, né? Que segredo pôde arrancar, sei lá o quê. E aí tu mandava bala. Ignata, como que era? Célula ovular. Eu fiz esquecer da porra. Foda-se. Então, é isso. É isso. Um beijo, um abraço, Isso aí, um bom latido queijo. por todos. Caralho, 1h45, 09, 010, 011, 012. Fudeu. Tchau, gente. Se nos aproximando do fim do mundo. Tchau.